Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, e com alegria todos os domingos apresento para você o programa Boa Noite, meu Pai. Esse programa traz sempre uma dimensão muito importante, que é nós voltarmos para Deus. Numa dimensão humana, que é o nosso dia a dia, eu sempre coloco uma história e depois eu contraceno ela com o que Deus ele revela para nós com a nossa caminhada. Então não perca o programa de hoje para que nós tenhamos uma maior e melhor compreensão do que Deus espera para nós através do nosso dia a dia, mas chegando, claro, a uma dimensão importante, que é compreendermos a vida que Deus já preparou para todos nós, que é uma vida celestial. E claro, cada pessoa, a seu tempo e a seu merecimento, um dia vai conhecer essa grande realidade. Antes da nossa história, peço que você faça um grande favor para a nossa Rádio Alvorada, que é o quê? Divulgar a nossa grade de programação, né? Não só esse programa agora, mas também tantos outros que nós trazemos sempre valores para a família. Trabalhamos com equidade para que a palavra de Deus seja sempre um elo condutor para a sua família, sua pessoa e, claro, tudo que conduz, né, o seu dia a dia. Então peço que você desde já divulgue a nossa programação no grupo dos amigos, no grupo do churrasco, no grupo do futebol, enfim, tantos grupos que nós temos. Então alimente com coisas boas, que é programas que trazem valores para nossa família, para a nossa sociedade. Hoje então, irmãos e irmãs, vendo um pouco sobre o que Deus ele prepara para todos nós. E como você bem sabe do nosso programa, a realidade humana ela vai sempre ser uma tradução da nossa realidade espiritual. Então hoje eu vou tratar com você sobre uma dimensão importante, que é nós vermos a ação de Deus no homem, comparando essa mesma ação com a natureza, para vermos como que Deus ele trabalha, né? Ele faz essa junção importante para compreendermos o agora, através da natureza, que Deus também criou, é claro, criação divina, e a partir daí vermos um pouco mais sobre essa grande esperança que Deus prepara para todos nós. Então vejamos. Primeiro, Deus ele nos compara, né, com a criação. Aqui eu vou trabalhar com você um dado importante, que é a criação de um rio, por exemplo. Eu vou comparar o rio, a nascente de um rio, com o nascimento de uma criança. Então vamos ver como que essa junção vai nos mostrar um plano salvífico que Deus tem para todos nós. Então, por exemplo, o homem. Imaginemos, né, de algo mínimo, do encontro de dois líquidos, o homem, né, o ser humano, ele começa a sua fase. Ele começa o seu nascimento, ele começa ali então o seu desenvolvimento. Claro que na linguagem espiritual, desde o útero, desde antes, aliás, né, do útero de tua mãe, eu já te conhecia, eu já quis que você fosse concebido. Então é outra dimensão quando nós nos voltamos para a espiritualidade. Mas na dimensão humana é esse processo inicial, não é isso? Essa junção, para que a partir dessa junção boas coisas venham acontecendo naquele útero, depois fora do útero, ou seja, a criança vai crescendo, se desenvolvendo e vai tornando-se uma criatura na qual o seu conhecimento para com Deus vai um dia levá-la para a salvação. Então imaginemos dessa forma, algo mínimo, né, que é uma criança nos seus primeiros meses, né, aliás, um feto nos seus primeiros meses dentro do útero. Ali já está o olho de Deus, ali já está a vontade de Deus em fazer com que toda essa estrutura gere-se, né, tenha vida e plenitude, como diz João 10:10b, e a partir daí então Deus vai observando e vai dando vida, né, vitalidade àquele feto, que se torna então o que? Cada vez mais uma dimensão importante da criação divina. Então, por exemplo, algo que é minúsculo, mas que com o tempo ele vai criando o que? Vitalidade. A mãe, por exemplo, vai fazer o pré-natal e a cada vez que ela vai, o médico lhe fala, né? O pediatra vai falar, olha, mãe, essa criança está desenvolvendo-se cada vez melhor. Ou, muitas vezes, olha, tem alguma coisinha que não está muito bem clara para mim, então façamos outros exames. Mas a questão é, aquele feto, ele vai criando vitalidade. Ele vai dando vida a si mesmo, através, claro, de um processo que Deus deixou naturalmente. Depois, quando esse feto ele sai do útero, por exemplo, né, esse embrião, esse feto, ele torna-se um bebê.
E esse bebê, claro, ele vai passar por toda a sua transformação, transformar-se em uma criança, em um adolescente, em um jovem, em um homem ou uma mulher, né? Enfim, e a partir daí, essa pessoa começa a desbravar o mundo. Então vejam, aquilo que era muito minúsculo, agora começa a ter vida própria. Agora começa a desbravar tudo aquilo que está, então, ao seu redor. Nesse sentido, esse jovem agora, ou esse homem, ou essa mulher já formado, né? O que eles fazem? Qual que é a proporção maior que eles fazem daquele momento em diante do crescimento? É levar avante o seu caminho, fazer o seu caminho. Todo jovem, por exemplo, quando começa a estudar, ele começa a pensar, o que eu vou ser no futuro? Qual será então a minha vocação, meu chamado especial para fazer algo que eu realmente goste? Então vejam, ele vai o quê? Desbravando o seu caminho, porque ele almeja algo lá na frente. Então vive-se o agora, trabalha-se agora, pensa-se agora, mas em prol de um futuro próximo. É uma formação de alguém que quer ser, por exemplo, um grande profissional. Então ele vai fazendo o quê? O seu caminho. E nesse caminho, muitas coisas este jovem, essa pessoa encontra, que nem sempre condiz com o Evangelho. Ou seja, eu falo agora dos desafios que essa pessoa vai encontrar. Então, por exemplo, quando é jovem, o desafio de passar no vestibular é uma luta, sem dúvida alguma. Muitos buscando o mesmo ideal, mas apenas alguns serão selecionados, através daquilo que ele foi adquirindo na vida, na bagagem do conhecimento. Mas ele tem o quê? Uma visão de um futuro próximo. Ele quer chegar naquele ponto, então ele vai desbravando, ele vai se impondo diante dos desafios. Jovens, essa palavra é muito importante, você se impor diante de quem você é. É você pôr seus limites. Eu sempre falo que a areia, né? Aliás, a água na praia, há milhões e milhões de anos, ela entende que a areia é o limite dela. Ela vai até ali, dia e noite, ano após ano. Todo esse movimento, mas ela sabe que a areia é o limite. Ah, padre, mas às vezes passa, e realmente passa, a famosa ressaca. Mas quando passa, o que acontece? Destrói tudo que está na frente. Ah, mais ainda, tsunami. Ok, o tsunami devasta tudo. Então vejam, quando passamos ou ultrapassamos os nossos limites, ou quando deixamos as pessoas ultrapassarem onde nós colocamos o nosso limite, como quem diz, você comigo vem até aqui, as pessoas devastam a nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, nossas propostas de vida. Então vejam, que o pôr limite é fundamental para que você consiga chegar onde você quer. A partir daí, então, você consegue superar muitas e muitas coisas. Então vejam, do nascimento, né, da formação inicial, os dois líquidos que se unem, não é isto? E a partir dessa união vai se crescendo uma nova vida, já é vida inclusive. Eu sei que muitos grupos defendem que não é, mas eles mesmos não têm argumento propícios, né, para segurarem o que eles defendem, mas uma vez que une esses dois líquidos, ali inicia a vida. É questão de potência, é questão de tempo. E aí então todo esse desafio vai acontecendo para que esse feto, por exemplo, que foi gerado, ele vai crescendo, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, enfim, tudo o tempo vai dando proporções diferentes. Mas é importante que você saiba onde está o seu limite para que você tenha êxito em tudo que possa fazer. Irmãos e irmãs, nesse processo onde eu expliquei o ser humano, como aquele que nasce, ele cresce, se desenvolve, enfim, ele vai procurando Deus, vai pondo os seus limites na sua vida para conseguir seus objetivos. Agora eu quero contracenar a condição humana, que é também Deus que criou, claro, com a dimensão do rio, que vai ser então esse ponto que vai nos levar a compreendermos como que essa fusão se dá na mesma condição de criatura divina. Então, por exemplo, o rio, nós bem o conhecemos. Você já deve ter visto, por exemplo, a nascente de um rio. Quem teve o privilégio de ver isso, ou até mesmo uma mina, né? Que às vezes um rio tão grande como, por exemplo, o rio Paranapanema, o próprio rio Paraná, o rio Tibagi, próximo aqui de nós, por exemplo, pode ter certeza, todos eles nascem,
né, de algo minúsculo. Que eu comparo, por exemplo, com o que falei agora há pouco sobre o útero. Algo minúsculo, mas que vai desenvolvendo, que é o tempo que vai ser o aliado. Então o rio também, por maior que ele seja, ele nasce dessa forma. Muito pequeno. Um pouquinho de água ali saindo a todo instante, nós chamamos de olho d'água, né? E ele vai então o quê? Ganhando o seu percurso. Ele vai trilhando, vai traçando onde ele vai. Onde ele quer fazer então o seu caminho. Inclusive isso é algo muito natural. Por mais que o homem um dia desfaça o caminho do rio, pode ter certeza, o rio vai voltar. Isso é um grande fato. Eu me lembro que estava de férias na minha cidade de nascimento, né? Em Panelas, Pernambuco. Isso tem uns 5 ou 6 anos. E naquele tempo, então, o prefeito tinha feito uma academia ao ar livre para os idosos. Só que ele tinha feito em um curso de rio, que há muitos anos não vinha água naquele local. E disseram, mas senhor prefeito, isso não dá certo porque aqui é lugar do rio. Ele falou, não, tantos anos sem água, não vai ser agora que vai vir, né? Isso era mês de janeiro e lá costuma chover muito em janeiro. E justo naquele ano choveu muito, né? A ponto de a água assumir o seu leito e tirar tudo o que foi colocado. Então a água ela se impõe. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o jovem que tem que se impor para com a vida? A água também tem essa mesma conduta. Ela se impõe e nada vai tirar aquilo que ela é pela sua própria natureza. Então ela vai tendo o que? Os desafios. Como todo mundo tem desafio na condição humana. O rio também tem. Só que o rio ele nunca fica parado diante de um desafio. Por exemplo, quando o rio encontra um grande lajeiro, né? Uma pedra muito grande, o que ele faz? Ele vai enchendo com muita calma, tranquilidade, vai enchendo, até passar por cima daquele paredão de pedra. Ele não para. Ele sabe que o percurso dele vai estar ali. Ele vai cumprir esse desafio. Passa por cima da pedra, cai. E mais do que isso ainda, lá embaixo ele faz um outro percurso. Mesmo que tenha pedra lá embaixo, ele vai um dia furar aquela pedra, porque ali é o percurso dele. Aí é grande ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Vira até algo popular, mas que é muito real. O rio tem o seu caminho, o rio tem o seu trajeto. E ele vai o quê? Vencendo os grandes desafios. Depois temos também um outro ditado popular que faz assim, né? Tudo que é ruim para em curva de rio. É uma realidade. Isso porque no desafio que o rio tem na vida dele, no percurso dele, vamos assim dizer, ele também, claro, tem as curvas. Nenhum rio é retinho, não existe isso em nenhuma parte do mundo, né? Um rio quilômetros e quilômetros com a retilínea muito grande, não existe isto. Ele tem suas curvas. E realmente nas curvas muitas vezes param sujeiras, galhos de árvores, troncos, na verdade, né? Plásticos, enfim. Aquilo que, conforme a física também orienta, né? Quando pega certo ângulo, não vai para frente, mas fica somente naquele redemoinho e fica ali, torcendo-se, retorcendo-se cada vez mais. E na curva do rio, claro, quando dá uma enchente, leva tudo, limpa e depois continua. Mas quando eu comparo essa curva de rio com a nossa vida, é como se nós tivéssemos, por exemplo, muitas sujeiras que nós vamos acumulando e nunca vamos tirando. E o que acontece? Vamos nos poluindo mentalmente. Então, por exemplo, uma pessoa que acumula sempre o rancor, a raiva do próximo, a falta de perdão, tudo isso vai acumulando nessa curva da vida, entre aspas, é claro, para compreendermos, e a pessoa não consegue ser feliz. Por quê? Ela não consegue tirar aquilo que ela mesma criou e que agora prejudica a vida dela. Então, irmãos e irmãs, a importância, por exemplo, de sempre dar o perdão. É fundamental isso para você e para quem vai receber também. A importância de pedir desculpas, olha, gera até humildade, inclusive, e a humildade, ela acelera em nós um processo de alegria, né? Eu fui capaz, né, de fazer um gesto simples, mas muito honesto. Então, olha, eu estava errado, me desculpa, realmente eu reconheço. Naquele momento eu disse que eu estava certo, mas pensei melhor, você que estava certo. Então, mil desculpas.
O falar faz com que você ganhe vida e, ao mesmo tempo, tire essa sujeira que você mesma colocou algum dia ali. A falta de alegria também é uma sujeira muito grande. Tem pessoas que reclamam o dia inteiro, o mês inteiro, a vida inteira. E não tem precisão. Na verdade, ninguém tem precisão nenhuma de reclamar de nada. Eu sei que tem momentos difíceis que a gente às vezes fica um pouco perturbado. Então, na condição humana, se explica-se ainda, né? Que se entende, aliás, alguém que reclama porque perdeu tudo numa enxurrada, perdeu tudo no vendaval, perdeu toda a safra do ano, se entende tranquilamente, não é um pecado algum. É um momento que a pessoa está externando aquilo que está dando um conflito muito grande para ela. Mas mesmo assim, evitar isso é muito bom. Aí vem a questão bíblica, né? Em tudo, dai graças a Deus, dai graças ao Senhor. Então, quando as pessoas reclamam a vida inteira, estão semeando o quê? Sempre algo negativo na vida. Isso influencia a nossa conduta humana, o nosso modo de ser. Nessa questão, então, quando nós tiramos, né, a sujeira, aí a importância do psicólogo na vida de uma pessoa. Eu sei que o psicólogo hoje, na sociedade moderna, tem uma visão muito... Aliás, as pessoas têm uma visão do psicólogo, psicóloga, como se fosse tratar de um doente. Não é. Psicólogo é essencial para acompanhar as pessoas sadias, para que não fiquem doentes. Essa é a questão. O erro é quando a pessoa procura o psicólogo quando já está doente. Quando aquela curva já está tão cheia de sujeira, tão cheia de falta de pecado, de falta de alegria, falta de harmonia, falta de tomada de decisões, aí a pessoa está doente, está cabisbaixa. Aí sim procura o psicólogo, claro que ele vai te ajudar. Mas o trabalho é muito mais demorado. E as dores já estão acontecendo ao mesmo tempo. Então o psicólogo é para quê? Para tirar essa sujeira do rio que você acumula, mas quando a sujeira chega, de imediato. Então não é trabalho para, está ficando louco ou algo parecido. Não, de forma alguma. Se todo mundo tivesse um acompanhamento espiritual, que seja, por exemplo, a cada 2 meses, né, para quem não tem uma situação de conflito ali própria, mas para prevenção, com certeza o mundo seria outro. Com certeza as famílias teriam outros valores. Com certeza a religião seria muito mais absorvida na vida das pessoas e dos jovens em especial. Isso para quê? Para que nós tenhamos a certeza de que nós estamos indo para uma direção correta. Porque o rio, ele corre para o mar. Sempre. Ele vai sempre correr para o mar. Porque ele sabe que ali é o seu destino. E nessa comparação, o homem, o ser humano, ele vai para Deus. Então, o meu bem-estar, que passa pelo meu comportamento humano, é para que eu possa um dia chegar bem à eternidade. Então veja que a comparação ela não para simplesmente como um fato. Não, é toda uma jornada que nós fazemos, é todo um decorrer de coisas boas que eu vou acumulando e a partir daí então eu vou tendo uma maior compreensão de quem é Deus na minha vida. Então, irmãos e irmãs, nessa perspectiva de vermos e compararmos, né, um feto com um rio que está nascendo, ambos muito pequenos, e ambos vão crescendo, ambos vão tendo desafios, ambos vão tendo que tirar, né, superar todos esses desafios para um dia chegarem cada um no seu ponto. O rio que quer chegar ao mar e o ser humano que quer chegar a Deus. Mas para que isso aconteça, algumas coisas são prioridades do ser humano e também para o rio, seu percurso. Por exemplo, Deus nos torna adultos para. Esta dimensão é para que nós compreendamos que o ser adulto, o tornar-se adulto é para quê? É para que eu possa ter e seguir uma direção. Uma pessoa que não tem uma direção na vida, ela simplesmente vai deixando a vida levá-la. Isso é muito negativo. Então o rio não é que ele vai sendo levado por nada, não. O rio trabalha, claro, com a questão de geografia. Então, quanto lugar mais baixo, ele vai procurando. Então, ele está dentro de um patamar certo. A densidade. Ele vai procurando sempre o lugar mais baixo para, então, um dia encontrar-se com o mar. Ou seja, ele sabe o que vai seguir.
inclusive quando ele para, quando a água para em algum lugar, né? Quando a água fica sem saída, chamamos lá no Pernambuco isso de cacimba, por exemplo, a água fica morta. Ou aqui no Paraná, chamamos de um pouco de uma poça de água, né? Quando temos as curvas de nível, por exemplo, elas captam água, mas quando vem o sol com o tempo, essa água para de escorrer e fica lá uma poça bem grande com água. Aquela água, claro, ela vai apodrecer. Aquela água ela vai subir com o tempo, mas não serve para nada, não produz nada, não é vida. Então, quando nós queremos uma direção, é porque nela nós queremos o quê? Uma vida. E ao mesmo tempo, o ter a direção é isto, é saber que Deus está nesse controle. Eu vou dar os meus passos seguindo o meu conhecimento pelo Espírito Santo, mas é Deus que está no controle da minha vida. Depois, o ser humano precisa de discernimento. Uma palavra grande de letras, né? Na quantidade de letras, discernimento, mas também é grande no que ela representa para nós. Eu falo em tom de brincadeira, é claro, né? Em algumas palestras ou até mesmo em alguns aconselhamentos, que eu falo que a vida ela não é tão difícil como muitos falam. Eu falo assim, basta ligar o modo desconfiômetro, que é uma forma de discernimento. Eu olho uma situação e eu, enquanto adulto, enquanto uma pessoa já madura, com conhecimento, com estudos, né, eu vou tomar uma decisão, eu vou saber naquele momento tomar uma decisão. E aí sim, isso vai salvar toda a minha conduta para agir diante daquele que está ao meu redor. E também o discernimento é para quê? É para que eu possa ver, sentir e tirar toda a sujeira que eu deixei acumular nas curvas da minha vida. Na comparação, claro, com as curvas do rio. Volto a repetir. Quando alguém procura uma ajuda no seu primeiro momento de dificuldade, quer dizer, quando alguém quer tirar aquela sujeira na sua primeira crise, na sua primeira curva de dificuldade, é muito mais fácil lidar com qualquer problema que seja. Mas quando a pessoa não tem o discernimento, olha só a importância, e fala, não, isso vai passar, ou isso é assim mesmo, ou o pior de tudo, sempre foi assim, aí a pessoa sofre muito mais. Então, Deus é aquele que Ele quer fazer-se presente na sua vida, se você assim o deixar, para que Ele possa também, não somente Ele, é claro, né, mas Ele enquanto Criador, Ele possa tirar essas sujeiras que você deixou, que você acumulou no decorrer da sua vida. Agora não é mais o psicólogo, agora é mais o quê? É a confissão. Agora é com Deus. É Deus quem diz, olha, eu tiro essa sujeira toda da tua vida e proclamo que a tua vida vai ter água cristalina, vai ter coisa boa. Vai começar do zero agora, do nada. Quando alguém se confessar com arrependimento e de todos os pecados que ela estava lembrando no exame de consciência, a vida dela fica zero em relação a pecados. Mas claro, tem que ter discernimento de saber, não, eu fiz um bom exame de consciência, achei vários erros na curva da minha vida e contei todos esses erros. E me arrependo de todos e farei de possível para, daqui para frente, não mais voltar a cometer esses mesmos erros. Então a sua vida começa ali, do zero. Porque houve arrependimento, houve pensamento do que você fez e houve colocação de tudo que você achou de errado na curva do rio da sua vida. Então isso chama-se discernir. Porque eu quero chegar no caminho certo, eu quero chegar a Deus. Existe discernimento. Comparo novamente, se o rio quer chegar até o mar, ele não pode ficar parado. Ele tem que agir conforme ele vai procurando os lugares mais baixos até chegar no mar, porque é lá que todo rio sonha em chegar um dia. Assim como o homem, né, o ser humano, ele deve sonhar que quer chegar até Deus. E existe um caminho para ser trilhado também. E nesse caminho tem suas dificuldades, como todo o caminho. Mas se a pessoa quer realmente chegar lá em Deus, ela vai ter discernimento em tirar tudo que atrapalha nessa sua caminhada. Depois, algo importante é nós vermos a dimensão da fé. Jesus falou que a fé é exatamente aquilo que nós não conseguimos enxergar. E é um fato, claro.
Não tem como eu falar que eu tenho fé nesta mão, né? Porque eu estou vendo ela. Isso é um dado físico. Agora, eu tenho fé na Eucaristia, que antes da transubstanciação, ela não mudou nada em relação à forma dela e à cor. Se você olhar, por exemplo, uma hóstia antes de consagrar, o formato dela, a cor dela é tudo igualzinho após a consagração. Mas ali eu sei que não é mais aquilo que eu estou vendo. Por isso chama-se transubstanciação. Além da substância. Trans, né? É além. Algo que foi além daquilo que eu consigo ver. Transubstanciação. Passou da substância. Então a fé é isto. É eu saber que eu, tirando esses desafios do meu dia a dia, mesmo que eles sejam quase que insuportáveis na condição humana, mas eu vou ter fé que Deus vai estar me ajudando. E eu vou tirando essas sujeiras, porque aquilo que é invisível permanece para que eu possa chegar na morada celeste um dia. E a fé é eu saber que um dia eu vou para Deus. É saber que esse Deus, ele está aqui presente agora comigo, com você, nesse exato instante. Eu não vejo, você não consegue vê-lo, mas nós o sentimos. E ao mesmo tempo, nós sabemos da sua existência e por conta disso a gente se prepara para um dia estarmos juntos na mesma casa. Casa celeste, ou se quiser um termo bíblico, a Nova Jerusalém. Então vejam, Deus é aquele que espera tudo de nós para vencermos na vida. Deus é aquele que nos dá capacidade na forma do discernimento e da fé para chegarmos um dia à casa dele. E esse chegar a Deus, ele requer um passo importante. É uma imitação do seu Filho. Toda pessoa que imita os atos de Jesus, ela se aproxima mais do céu. Porque Jesus é bondade por excelência. Nele não existe o mal de forma alguma. Então, quando o homem, mesmo sendo mal por natureza, né, o pecado original, mas ele procura a imitação do nosso Mestre Jesus, com certeza nossas ações serão condizentes com o que Jesus ensinou um dia. E isso abre muito a porta do céu para a nossa chegada um dia. Não tenha pressa. Tem até a piadinha que fala, quem quer ir para o céu? E o padre pergunta na missa e todo mundo levanta a mão. Aí depois o padre fala, mas você tem que ser hoje. E ninguém levanta a mão. Claro, uma piadinha, mas para vermos que a nossa conduta é um dia sim chegarmos à casa de Deus. E o melhor disso tudo é o quê? É o caminho, é a caminhada que nós fazemos. Porque se eu faço algo agora pensando no céu, eu vou fazer com muito mais gosto. Vou fazer uma caridade e no meu interior, não que tenha que ser divulgado isso, né? Mas no meu interior eu faço porque eu sei que eu estou imitando Jesus naquela caridade, eu vou abrindo, eu vou colocando flores no meu caminho que vou para o céu. Então a imitação é fundamental para ganharmos essa proposta do reino dos céus que Deus já fez para todos os seus, né? Todos nós, seus filhos adotivos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, sua família, a sua semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.